Olá, meus queridos, tudo bem com vocês, gente? Vamos então para a quarta e última parte sobre a história de Jó e tudo que a gente pode aprender com essa história incrível. Bom, gente, eu falei para vocês no vídeo anterior sobre todas as questões que os amigos de Jó estavam trazendo. Quantas críticas, quantos julgamentos, como Jó estava sofrendo com tudo isso que os amigos estavam fazendo, com todas essas críticas, com todo esse julgamento, com tantas acusações. Isso transformava os dias de Jó mais difícil do que ele já estava passando, ok? E os amigos continuam por um grande período fazendo isso, porque eles buscavam que Jó precisava se arrepender e trazer à tona o seu pecado. E eles faziam isso, gente, de uma forma poética, distorcendo algumas coisas de Deus, querendo saber mais que Deus, fazendo afirmações que eles não tinham conhecimento para tanto. Mesmo sendo homens, teólogos, tudo indica que eles eram pastores, Mas enfim, depois disso, Jó, ele praticamente dá um grito de liberdade, porque a única coisa que ele quer é ficar em paz, ele quer ter paz. E ele diz para os amigos: vocês não conseguem ver que dessa forma vocês estão deixando os meus dias piores? Vocês não conseguem ver o quanto vocês estão me criticando? Em vez de vocês estarem me encorajando e me ajudando neste momento difícil, vocês estão me massacrando, triturando. Jó, ele coloca Deus como advogado dele diante do próprio Deus, porque ele disse assim: se eu fiz todas essas coisas, se eu devo tudo isso, então que seja Deus o meu próprio advogado diante dele mesmo. E ele faz isso com muita sabedoria, porque ele tem que ter muita confiança nele, sabe? Olhar muito para a vida dele para se colocar completamente assim na mão do Senhor. Bom, gente, e aí Jó, diante de todas as críticas e julgamentos que os amigos estavam fazendo com ele, os mesmos amigos que estavam lá, que sentaram com ele, que choraram e se lamentaram por os 7 dias com ele, são os mesmos amigos que se transformaram ali como acusadores, lembrando que o inimigo está por ali, em derredor, usando todos eles para que a vida de Jó fosse mais difícil, tá? Para que ele pudesse amaldiçoar a Deus, e isso ele não faz. O que ele faz então? Jó, ele questiona Deus, sim, como eu falei para vocês no vídeo anterior, e depois ele se defende diante dos amigos, porque ele não aguenta mais, e ele, num brado, ele fala para os amigos: olha tudo que eu estou passando. E ele coloca em palavras tudo que ele está passando. E ele descreve que, além de todas as dores físicas que eu já comentei no vídeo anterior, que ele está com o corpo coberto de feridas, que ele está repleto de vermes, que a pele dele racha e sai pus de dentro, que o hálito dele é tão terrível que nem a esposa, nem ninguém consegue se aproximar dele, que ele tem pesadelos, que ele não dorme, que ele não come, que ele está passando por dores profundas por ter perdido os filhos. Aquela dor, aquela angústia emocional de não ter os filhos ali, de ter perdido todas as coisas, e além disso, ele é humilhado, ele é zombado. As crianças riem dele, jogam pedra nele, as pessoas cospem nele. Ele tem que pedir para o servo dele, com muita insistência, com muita humilhação para ser atendido, porque nem os próprios servos obedecem ele ou faz algo por ele. Enfim, gente, o sofrimento dele é enorme. As pessoas que antes buscavam conselho dele, hoje estavam zombando dele. E ele começa a relembrar dos tempos de glória, de como era bom, sabe? Como ele era feliz,
de quando ele chegava e com um sorriso ele iluminava uma pessoa desanimada, com um sorriso ele levantava o deprimido, porque onde ele chegava uma luz junto com ele e essa luz havia se apagado. E ele vai falando de uma forma, se expondo completamente na frente dos amigos e coloca ali que se realmente eu fiz tudo isso, que seja a mão do Senhor sobre mim. E ele coloca que seja o Senhor o meu juiz diante de mim, diante de vocês, de tudo que vocês estão falando. E os amigos se calam, ficam sem resposta. E os amigos, depois que eles se calam, Eliú se levanta para falar. Eliú, gente, ele veio junto com esses amigos, ele era um pouco mais jovem. E ele pede licença com muito respeito ali para poder falar. E Eliú, gente, ele fica muito irado, muito nervoso, porque nenhum dos amigos mostrou para Jó o quanto ele estava errado da forma que ele queria ver, da forma como deveria ser. Não conseguiu convencer ele com os próprios argumentos, então ele começou com os seus argumentos, achando que era sábio o suficiente para poder falar. E ele começou a criticar Jó. Para ele, Jó estava errado, para ele, Jó era culpado, e ele começou a apontar isso de várias formas. Depois de todo esse desabafo que Jó teve, falando de tudo que ele estava passando. Entenderam? Bom, depois disso, que Eliú termina de falar, o próprio Deus, ele se revela. E ele fala com Jó por meio de uma tempestade, de um tufão. E ele fala para Jó: quem é esse que fala, que obscurece os meus ensinamentos com conhecimento que não tem? Esse recado foi direto para Eliú. Eu gostaria muito de ver a cara de Eliú, gente, ouvindo Deus falar com Jó e dessa forma. E o próprio Deus também fala: Jó, e você, Jó? Com que argumentos você questiona a mim? E aqui, gente, o Senhor do Todo-Poderoso, ele vai falando da sua magnitude, dos seus poderes. E vai fazendo isso em forma de questões. Quem que colocou alicerce sobre a terra? Onde estão as nascentes do mar? Você já viu? Você sabe por acaso tudo o que acontece para que os animais possam dar à luz? Como o avestruz bate as asas com alegria, e ele vai falando de alguns animais aqui. O Senhor vai falando de alguns animais e é tremendo, é lindo. E ele vai falando da dimensão do seu poder em relacionado aos animais, em relacionado a toda a construção e criação do universo, dos planetas. O Senhor vai falando do verdadeiro poder dele e de tudo que ele criou. E o Senhor fala do poder dele de manter as nuvens, de manter as águas, de ter tempo certo para tudo. Ele fala, gente, com tanto amor e leveza na sua voz. E o Senhor termina falando dos poderes dele de uma forma esplêndida. O quanto ele faz parar lá a chuva, o quanto ele faz descer a chuva. E o quanto ele controla as águas por onde elas devem ir, o quanto ele mantém todas as coisas. E, gente, quando ele fala dos animais dessa forma, é lindo, é lindo. Ele vai falando dos animais, os detalhes dos animais, como os animais foram criados, como os animais são capazes de fazer as coisas que fazem, né? E ele fala: Jó, responde. Me responde. E aí Jó, gente, fala assim para Deus humildemente: eu sou indigno, Senhor, como eu posso te responder? De repente cai a ficha de Jó. Como eu posso, Senhor? Eu tampo a minha boca para que eu não fale nada que desagrade ao Senhor, para que eu não fale nenhum mal. E aí o Senhor fala mais uma vez sobre aquele animal, aquele monstro que eu falei para vocês no vídeo anterior. Ele fala: por acaso você pode pegar o Leviatã como um anzol? E ele descreve daí, gente, como é esse animal, que ele é um monstro muito poderoso, sabe? Que ele solta fogo,
pela boca, pela narina, que ele é forte, sabe? Que as costas dele é tão forte e poderosa como o bronze, as suas pernas, os seus braços. No meu entendimento, trata-se de uma descrição de um dragão. Eu acredito que seja um dragão ali, né? E que esse dragão, ele é controlado por Deus, ele se humilha diante de Deus, ele fica nos pés do Senhor. E é só Deus que pode com ele, mas nenhum homem pode. E o Senhor mantém ele lá onde ele deve ficar. E o Senhor fala do poder dele até de manter esse monstro. E depois ele fala: Jó, se prepara como homem, porque eu vou te perguntar e você vai responder. E o Senhor começa a falar várias coisas para ele, como essas que eu acabei de dizer e como as outras questões. Porque o Senhor fala que essa criatura, ela foi criada para não ter medo. E ele é o único que causa medo nessa criatura. E daí, gente, ele fala para Jó e Jó responde daí com muito amor, e eu quero ler para vocês. Ele fala assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho? Sem conhecimento, certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Gente, é lindo, não é? Depois o Senhor ainda pede que Jó intervenha pelos amigos e pede para que ele faça um sacrifício em favor dos seus amigos. E Jó vai e faz isso. Muitas pessoas perguntam: nossa, por que deu tudo errado para Jó? E eu vou te dizer, nada deu errado para Jó. Jó saiu muito mais forte de tudo que ele passou. Porque a graça, gente, deve ser dada a todo tempo. E ele dava graça o tempo todo. Mesmo questionando Deus em algumas questões, ele dava graça o tempo todo. Por isso que ele conseguiu passar por essa provação sem blasfemar contra Deus, sem amaldiçoar Deus, sem se afastar de Deus. Porque mesmo diante de tudo isso, ele sempre no final: eu vou passar por tudo isso e eu vou morrer. Eu vou para o meu túmulo, mas eu vou encontrar o Senhor e eu vou ver Ele com os meus próprios olhos. Eu vou ver Ele com os meus próprios olhos. Então ele tinha essa certeza. Depois que tudo isso aconteceu, o Senhor restituiu Jó de todas as coisas. Ele deu para ele tudo em dobro, mais riqueza, mais 10 filhos, felicidade, e aumentou seus anos em mais de 140 anos. E ele teve uma velhice saudável, um homem alegre, e teve tudo em dobro. Só que o que mais me marcou foi que antes Jó via o Senhor e ouvia o Senhor de uma forma teológica pelas Escrituras. E depois de tudo que ele passou, ele disse: Senhor, e hoje os meus olhos te veem. Então eu te digo, pergunta para Jó se ele quer voltar, se ele queria voltar lá para trás e não ter passado por nada disso que ele passou. Porque Jó foi um dos homens mais abençoados por Deus. Passou sem grande provação, mas a fé dele manteve ele firme. E tudo isso, gente, me ensinou que mesmo diante das piores situações, quando a gente coloca o nosso olhar em Deus e a gente agradece e dá graças a tudo aquilo que a gente está passando, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, que a boa, perfeita vontade dele é o que você quer, você vai e você passa por tudo e você recebe no final isso, o melhor de Deus. Bom, eu espero que você, como eu, tenha aprendido muito com essa história incrível, com essa história de Jó. Leia Jó, gente, vale a pena você ler e aprender muito com Jó.
Vale a pena você ver a magnitude de Deus, o poder de Deus triunfar sobre essa história e sobre o inimigo que ficou reduzido à insignificância deles. Um beijo, não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas que são importantes para você. Beijo, gente. Tchau, tchau.